Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós falamos do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E você, quando ouve a palavra Rio Grande do Sul, você já deve ter algum sentimento no seu coração, porque a gente tem vindo aí na última semana vivendo esse verdadeiro cenário apocalíptico aqui dentro da nossa cidade, em Novo Hamburgo, e nas nossas cidades ao redor. Na verdade, nós temos aí mais de 200 mil que estão desabrigados no nosso estado. Nós temos aí 480 cidades, mais ou menos. Dessas 480 cidades, em torno de 300 cidades estão inundadas. Então você já pode saber o que a gente está vivendo aqui. Não tem sido fácil para ninguém. E nessa segunda-feira em especial, nós vamos falar com o apóstolo Neuci José Rorato, que é o presidente aqui do ministério. Queremos uma palavra de consolo, de esperança, de direção, para que a igreja, não só a igreja MBCV, mas a igreja de Jesus, faça a diferença durante esse período. Seja muito bem-vindo. Bom dia, pastor. Bom dia, pastora Eliane. Bom dia a você que nos assiste, que nos segue. Que tenhamos um lindo dia e uma semana de reconstrução, pois fomos provados e a natureza ela se manifesta, porque Deus fala primeiro pela sua palavra. Se a pessoa não ouve a palavra, não segue princípios, não se interessa para buscar uma direção e estar ajustado ao propósito divino, eu até creio, pastora, que a natureza é uma das últimas maneiras que Deus usa para falar com as pessoas. Pois a própria natureza, a própria palavra diz, a própria natureza geme. Por causa do quê? Das desobediências. Os animais gemem, os seres humanos estão angustiados, e do pobre ao rico, do sábio ao indouto, todos têm lá dentro de si uma inquietação, algo que não está certo, não está certo. E quando a presença de Deus se afasta da vida do ser humano, o ser humano se sente meio perdido, vazio, inseguro. E como a igreja não está preparada para o arrebatamento, eu sei que muitos gostariam que Jesus voltasse logo, mas será que a igreja está preparada para a volta de Jesus? Será que a maneira que Deus está falando não é para um despertar? Devido a um vazio que os cristãos estão tendo, a maioria está ansiando por um avivamento. E estão buscando um avivamento, porém de maneira errada. Não existe avivamento se você não tiver a vida de Deus em você e você transpirar o amor de Deus. E quando o ser humano começa a transpirar o amor de Deus, ele se interessa pelo meio social, ele se interessa pelas melhorias na sociedade, ele se interessa pelo seu próximo. Pois querem um avivamento para deleite espiritual pessoal, podemos dizer, para consumo próprio. E Deus está nos oportunizou diante destas catástrofes que têm acontecido aqui no Sul, como há uma profecia que o avivamento partirá do Sul, está aí o começo. Então, meu irmão, minha irmã, quero fazer parte da ação de Deus para a salvação de muita gente, a partir dos estragos que essas chuvas deixaram. Procure ser solução
na vida de quem foi atingido. Está aí uma oportunidade para a igreja. Não adianta agora procurarmos culpado. A própria palavra de Deus nos adverte dizendo: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O pecado deixa consequência. O pecado entristece Deus. O pecado faz com que a ação do Espírito de Deus nas pessoas vai diminuindo, vai se afastando, e muita gente estão andando sem rumo, sem direção, sem perspectiva. E não adianta procurar culpado. Não. Nós temos que tomar cuidado para não nos deixar envolver pela visão e pelas ideias e pelas ideologias e o que essa nova ordem e o que o progressismo está implantando. Já tem linha que defende que o ser humano já está tendo poder de alterar o sistema climático. Sim, não que eles tenham poder sobre a natureza, mas os erros deles provocam a revolta da natureza. E também hoje também é comprovado, né? Muitos elementos químicos que são jogados até nas nuvens. Aqui no Rio Grande do Sul, muitas vezes acontece na região onde tem agricultura, né, pastor? Porque quando é uma forte estiagem, então existem alguns elementos químicos que são jogados nas nuvens justamente para produzir chuva, né? Só que isso é como o senhor falou, aquilo e vai se empilhando e chega uma hora que a natureza se revolta, né? Pastor, nós temos falado sobre isso nos cultos aqui do MBCV, e uma das palavras que mais que é profunda assim, com respeito a isso, e eu acho que até o senhor pregou algumas semanas atrás aí, sobre que Deus permite a prova para que possa conhecer o que está dentro do coração. Para aquilo que está dentro do coração seja revelado, na verdade, né? Porque a pressão faz isso, a pressão joga para fora tudo o que está dentro do coração. E aí a gente começa os questionamentos de qual é que é o trabalho da igreja nesse momento, qual é a posição que a igreja precisa ter, quais são as ações que uma igreja precisa ter para que de fato possa fazer isso que o senhor disse, ser igreja. Né? Então a gente vê assim, às vezes, pessoas muito bem intencionadas, pastor, mas que não têm sabedoria para administrar essa boa intenção. E aí dão tudo de si num primeiro momento, e quando chega um segundo momento, porque a pessoa precisa de comida hoje, amém, ela vai conseguir, ela está empolgada, precisa amanhã, vai conseguir, mas semana que vem, se ela não voltar para casa, ela também precisa. E aí quem é que vai bancar essa boa intenção, né? Então acho que a gente precisa equilibrar um pouco disso, porque o que eu percebo, pastor, é que durante esse período, muita gente fazendo alimentação, muita gente entregando alimentação pronta, e tem que ser, porque as pessoas não têm como fazer. Até esses dias eu ouvi o prefeito de Porto Alegre falando, eu achei tão interessante que ele disse: não entreguem só quentinhas, queridos, vocês precisam entregar quentinhas e também a colher para a pessoa comer. Porque ela não tem como comer se você não entregar. Não, essa pergunta eu fiz para os nossos irmãos que estão entregando quentinha. Escuta aqui, vocês estão levando colheres também? Né? Então, a gente está vendo assim, sem dúvida alguma, o povo gaúcho, e não só o povo gaúcho, o povo brasileiro mostrou uma solidariedade ímpar nessa tragédia, né? Mas e aí? E a igreja? Como é que fica no meio de tudo isso? O problema é a igreja que se construiu a nível de alma apenas. Que nesse momento todos estão condoídos e agindo sem sabedoria. Eu fiquei até meio confuso, perplexo e não achei sábio
que houve uma igreja aqui que mostrou-se aberta, uma disposição e uma manifestação de um amor assim, porém sem sabedoria. Os primeiros refugiados, ela levou tudo para dentro dela. E sabe quem são os primeiros refugiados diante de qualquer aumento de chuva? São aquele tipo de pessoa que não quer melhorar na vida. Tive uma certa ocasião um expediente com a nossa prefeita, o ano passado, que tivemos 2 enchentes grandes. Ela disse: pastor, nós queremos tirar aqueles ribeirinhos. A prefeitura tem moradia com um custo baixíssimo, mas eles não querem. Eles não querem sair de lá. Eles já criaram uma cultura que cada vez que acontece uma enchente, eles perdem tudo e ganham tudo de novo. Então são pessoas que criaram uma cultura do me dá, do tenham pena de mim, eu sou coitadinho, eu sou vítima da enchente. Não, a pessoa é vítima de gestão. Eu acho que tem também, né, pastor, aqueles que estão, que nem no caso a nossa enchente hoje, essa de agora, ela foi muito além dos ribeirinhos, né? Hoje ela pegou muito além. Mas existem vários casos. Deixa eu citar um para o senhor para poder até reforçar isso que o senhor está dizendo. Em uma dessas enchentes, nosso pessoal aqui, tanto do Juárez, dos jovens, foram de canoa ajudar as pessoas, e depois que a água desceu, eles retomaram lá para ajudar nas limpezas, né? E aí ontem um dos meus líderes falava sobre isso. Ele disse: pastora, nós estávamos dentro da casa com paz, tirando o barro e tudo, e nós tiramos um roupeiro lotadinho de roupa, mas assim, ó, que tiveram que botar tudo em lixo, tudo que a água tinha tomado, né? Mas eles, à medida que nós estávamos tirando tudo isso dentro da casa, a família já estava trazendo sacolas e sacolas de roupa para dentro de novo. Quer dizer, aí desanima, né, pastor? E é uma situação que Deus permite, inclusive como prova, como clareza para a nossa fé. Há dias, há meses, as ministrações que Deus tem nos dado é sobre prova. E Deus é quem permite a prova para nos promover, para nos preparar, para nos aprovar e muito mais, para saber o que realmente existe no coração. Se Deus provou aquele povo que Ele tirou lá do Egito, se Deus usou de tanta misericórdia, livrou do jugo, da escravidão do Egito, passou-os todos pelo Mar Vermelho, estava agora em pleno deserto, Deus teve que provar novamente aquele povo para saber o que tinha naqueles corações. O ser humano é uma caixinha de segredo, de surpresa, e só a prova. E é nessas horas que nós descobrimos exatamente. Eu até entendo, pastora, que as águas aumentaram mais e atingiram pessoas que nunca pensavam que as águas chegariam onde chegou. Será que não é para ensinar também? Sim. A amar o próximo? Porque a pessoa só sente a necessidade quando passa por necessidade. Ouvi uma certa ocasião um testemunho de um super crente, que ele pregava que crente não fica doente, que crente não é levado pela luta, que crente não é vencido pelo diabo, e que crente, e um monte de coisa. E não é que ele ficou doente e teve que baixar ao hospital. E ele não aceitava, porque ele pregava contra a doença, ele pregava contra problemas, e ele teve que sentir na pele aquilo que ele se achava acima.
E ele insistiu com Deus: Deus, por que que o Senhor permitiu que eu viesse parar aqui? O Senhor fala com ele: eu te trouxe aqui porque você nunca se interessou em visitar um doente, atender um necessitado. Então a igreja tem que sair do espiritualismo e ir para o amor fraternal, ir para o convívio, amar com compromisso, amar com entendimento, amar com a alma, amar com o sentimento e amar com as forças, repartir o pão e agora ajudar nas faxinas e na reconstrução dos lares daqueles irmãos que foram provados. Está aí a oportunidade para a igreja começar uma nova fase, para a igreja começar a desfrutar da bênção do avivamento. Avivamento vindo da parte de Deus muda o meio social, muda relacionamentos, melhoram as pessoas. As pessoas se tornam mais humanas, se tornam mais dependentes umas das outras, no sentido de troca de favores, de assistência mútua, de unidade para resolver problemas maiores. E está na hora da igreja, então, agora, os que oravam, os que jejuavam, os que clamavam por avivamento, está aí agora o campo de ação para a prática, para você construir seu crédito, sua intimidade e sua credibilidade diante de Deus. Outra coisa, pastor, que eu acho que é relevante a gente falar aqui, e não tem como a gente falar de outra coisa, porque esse é o momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente precisa, inclusive, valorizar esse momento nesse sentido de aprendizado, né? Uma das coisas que eu vi muito, e que é uma lição para a igreja, tá, pastor? É a iniciativa privada. A iniciativa privada, os empresários, as pessoas que têm posses, colocaram seus jet skis, seus barcos, teve os que são, que aderem ao jipismo, né? Aos jipes, enfim, até os ciclistas. Pessoas que não são cristãs muitas vezes, outras sim, né? Claro, mas que colocaram seus bens para servir, se abriram mão, o desapego, né, pastor, daquela questão de bens pessoais, né, e colocaram aí nas águas para salvar as pessoas. Então, se a iniciativa privada, ela deu esse show de solidariedade, o que sobra para a igreja, né, pastor? Infelizmente. Mas a minha tristeza é que boa parte da igreja está acomodada numa Bolsa Família, numa ajuda social, e não está interessada em crescer, mudar de nível e procurar ser solução. Então, quando a pessoa não quer aproveitar as oportunidades que Deus dá, a crise vai vir como punição. Então, muita gente flagelada é a punição por não ter querido se preparar para um nível melhor, para uma condição melhor e até para um lugar melhor. É isso aí. Então, eu amo processos, né? Porque eu entendo que o processo ele vai dar um resultado mais efetivo, né? Dentro desse processo, né? Agora vamos dizer que vamos falar dos irmãos da igreja que estão nos assistindo, né? Ele está lá na casa dele, casinha está tudo certo, tudo bem, a água não chegou lá. O que ele poderia fazer? Se não é orar e nem jejuar. Ir lá. Eu até aconselho de você ver onde estão os flagelados, estão recolhidos em algum lugar pelos órgãos públicos, e já criar um vínculo com ele, e o dia que ele vai voltar para a casa dele, alguém ir junto para ajudar,
Porque o estado psicológico e emocional do flagelado é como uma morte, principalmente para a mulher, que amava a casa, zelava pela casa, decorava a casa, ela era a rainha daquele lar, e chegar lá agora, lodo, fezes, porque no enchimento das águas voltam pelos esgotos do próprio banheiro e se esparrama dentro da casa. E mais, ratos mortos, e um monte de coisa. E se a igreja, se aqueles que estão bem não tiverem essa disposição de estar lá, isso é o luto de uma perda. Olha, quando se perde um familiar, tem o luto pelaquela perda. E como é bom ter quem se interessa e sente a mesma dor. Então está na hora da igreja sentir a dor daqueles que ficaram flagelados. E por a igreja não estar com essa prática, mais ou menos 40% da igreja, não da nossa, 40% dos crentes foram pegos por essas águas, por essas enchentes. Nós aqui pouquíssimos, e estamos procurando atender. Mas tem igreja que a própria igreja ficou debaixo da água e ficou tudo destruído. E aí? Está na hora agora de um recomeço, mas um recomeço de fé genuína, um recomeço na prática do amor, o recomeço da unidade no corpo, porque nós somos do Senhor. Então, eu, como não fui atingido, eu sou do Senhor, mas aquele que foi atingido também é do Senhor. Somos irmãos, então temos que ajudar uns aos outros. Então, você pode estar se perguntando, tá, mas eu não sei, eu não conheço ninguém. Não, é impossível você não conhecer alguém que foi atingido. É impossível, porque nós temos assim, são 32 mil aqui em Novo Hamburgo que foram atingidos, fora os seus parentes que estão em outras cidades que também foram atingidos. Como é que você pode fazer? Você tem 2 celulares, conheça e dê para quem você conhece o outro celular. E a gente tem que ter cuidado agora falando sobre isso, né, pastor? Porque às vezes tem os aproveitadores no meio de tudo isso. Hoje, infelizmente, o malandro está se aproveitando da boa vontade. Então, por isso que a gente deve procurar quem a gente conhece, vizinho, parente, amigo, o amigo do amigo, pessoas que são confiáveis, né? E comece a distribuir aquilo que você tem duplo. Né? Isso é uma coisa importante. A igreja não tem sido ensinada, a igreja no modo geral, de assistir os pobres. Tem sido ensinada a fazer caridade, mas sabe como? Compra uma cesta básica, passa num bairro pobre e entrega para aquela casinha, naquela casinha que você vê mais desarrumada. Então eles estão fazendo isso como descarga de consciência. Isso não é caridade, isso não é atender o próximo, isso não é manifestação de amor. Isso é uma manifestação hipócrita de religiosidade. Então está na hora de nós rever e atender a pessoa, atender e assistir e monitorar. Primeiro, se resolve o que de material se estragou. Na restauração do material, se ajuda a curar o emocional. E curando o emocional, vamos construir o espiritual. Porque não adianta morar numa casa linda e ter tudo do melhor e encerrar o tempo da vida aqui e ir para onde? Tem 2 lugares esperando, céu ou inferno. Prepare as pessoas para o céu. E a vida é
tão curtinha, gente, tão curtinha, né? Que a gente precisa realmente viver um dia de cada vez, fazer o nosso melhor, olhar para o lado, olhar para as pessoas que têm necessidade. Então, fica aí, né? Nosso podcast dando para você orientação de que fazer, o que você pode fazer individualmente, o que você pode fazer como igreja. E se você não está vendo mobilização na tua igreja, procure um lugar que está mobilizando e faça parte, seja um voluntário. É isso, pastor? Isso aí, tem a oportunidade. O avivamento agora ele é pessoal. Interaja, seja a solução e mostre que a graça de Deus vai potencializar suas condições. E mais, tudo que nós fizermos em obediência a Deus, nunca teremos de menos. Nós colheremos coisas melhores. Deus abençoe e a vida segue, faça a sua parte. Tchau.